Bom, gente, nós vamos, nessa aula, conversar sobre o reajuste dos benefícios da Previdência Social, certo? Nós já vimos, tá, anteriormente, quando falávamos dos princípios da Previdência, que é preciso reajustar os benefícios para manter o seu poder de compra, para manter o poder aquisitivo, para manter o valor real. Então, todos os anos, os benefícios da Previdência são atualizados. Essa atualização, ela vai se dar no mês de janeiro. Por que janeiro? Porque é em janeiro que se reajusta o salário mínimo. Ah, quer dizer que reajusta o salário mínimo e reajusta também os benefícios na mesma época? Sim. E reajustam-se os benefícios pelo mesmo índice aplicado ao salário mínimo? Não. Tá? O índice que reajusta os benefícios é o INPC. No caso do salário mínimo, ele é reajustado pelo INPC mais metade da variação do PIB. Então, significa dizer que o índice de reajuste do salário mínimo é maior do que o reajuste dos benefícios previdenciários. Apenas os benefícios que substituem o salário ou rendimento do trabalhador, que são de, sempre o mínimo é salário mínimo, se o salário mínimo aumenta, os benefícios também, né, que substituem o salário, como é o caso da aposentadoria, da pensão, enfim, vão ter que ser reajustados para acompanhar o salário mínimo. Então, quer dizer que se um benefício, para chegar no salário mínimo, ele precisar ser reajustado por um índice maior que o INPC, isso vai acontecer? Isso vai acontecer, tá? Porque aí eu tenho duas regras para obedecer. Tenho a regra número 1, tá? Que o benefício de menor valor que vai substituir salário ou rendimento do trabalhador é igual a um salário mínimo. Então, se o salário mínimo aumentar 10%, os benefícios vão ter que acompanhar aquele aumento, aqueles benefícios de menor valor, para se respeitar que o mínimo é o salário mínimo? Sim. Agora, os benefícios de maior valor que salário mínimo, eles vão também ter 10%? Não, eles vão ter o percentual, tá, relativo ao INPC. Ah, e se a variação do INPC for de 6%, então esses outros benefícios, tá, vão sofrer o reajuste pelo INPC de 6%. Então, vamos dar uma examinada aqui no artigo 41A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente. Então, todo ano tem reajuste de benefícios. Na mesma data do reajuste do salário mínimo, pró rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE. Então, se aplica o INPC pró rata. Então, o que significa? Que eu tenho de verificar quando se deu a concessão do benefício. Se a concessão do benefício ocorreu em maio, tá? Quando chegar em janeiro, eu vou ter que aplicar o INPC acumulado de maio até dezembro. Mas se o benefício foi concedido em outubro, eu tenho que aplicar o INPC acumulado de outubro até dezembro. Então, significa dizer que em janeiro, tá, eu vou ter esses dois benefícios reajustados por uma variação diferente do INPC. Num eu apliquei a variação do INPC para um período maior, no outro para um período menor. Ah, quer dizer então que tem uma data melhor para a pessoa se aposentar, para ter um reajuste maior? Não, não existe isso, tá? Porque eu tenho INPC reajustando os salários de contribuição que entram na média, então eu vou usar o INPC acumulado para reajustar salários de contribuição, que entram na média para calcular o salário de benefício. E depois eu vou ter INPC também acumulado, pró rata, né? Reajustando a renda.
Então, o que acontece, tá? Seria basicamente o seguinte: quando alguém tem um benefício que foi concedido em junho, e outra pessoa tem um benefício que foi concedido, vou colocar aqui do lado, em outubro, quando chega, tá, em janeiro, eu vou trabalhar nos seguintes termos, tá? Vamos colocar aqui. Então, eu tenho alguém que tem um benefício concedido em junho e quando chegar em janeiro do ano seguinte, então aqui vamos dizer que fosse 6 de 2012. E aqui janeiro de 2014. Aqui, na verdade, esse desenho ficou muito ruim. Deixa eu só corrigir aqui, só um pouquinho. Só um instantinho, vamos lá. Eu vou colocar, tá? Aqui em cima, o outro benefício, mas em azul, vamos lá. O outro, tá? Seria o seguinte, o outro tem aqui, tá aqui junho, mas ele não foi concedido em junho, ele vai ser concedido aqui, em outubro. Quando chegar em janeiro, ele também será reajustado. O benefício que foi concedido em junho, ele teve salários de contribuição atualizados pelo INPC, tá? Do mês a que se refere o salário até junho. Daqui para frente, tá? Onde eu vou colocar aqui em verde. Daqui para frente, já não se trata mais de salários de contribuição e sim de renda, ok? Já o outro, ele vai ter os salários dele atualizados até outubro. E, como em outubro ele já tem renda, ele vai ter a renda atualizada aqui. Então, na verdade, eu vou ter reajuste, tá? No caso do benefício concedido em junho, com o INPC aplicado no salário de contribuição até junho. No caso do outro, o reajuste dos salários de contribuição que vão para a média pelo INPC vai ser até outubro. Então, o que eu estou tentando mostrar nessa figura bem maluca para vocês é que os efeitos, tendo em vista a aplicação do INPC, vão se dar da mesma forma. Só que no benefício concedido em junho, eu atualizo salários pelo INPC, tá? Até maio, e de junho para frente eu vou atualizar a renda pelo INPC. No caso do benefício, que é um benefício concedido em outubro, eu atualizo os salários de contribuição, tá? Até setembro pelo INPC, e a partir de outubro, como já a concessão de benefício, eu tenho que falar em renda, eu vou atualizar a renda pelo INPC. Então, houve cobertura, tendo em vista a aplicação do INPC, da mesma forma nos dois casos. Então, não existe data melhor para você ter de aposentadoria para ter um reajuste da renda maior, porque se aposentou em março, do que aquele que vai se aposentar lá em dezembro. O INPC é aplicado pro rata sobre, né, a variação do INPC pro rata sobre a renda, mas no momento anterior já se atualizou pelo INPC todos os salários que entraram no cálculo do salário de benefício. Então, o valor do benefício em manutenção é reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC apurado pelo IBGE. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. O que ele está nos dizendo aqui é que nenhum benefício reajustado poderá exceder o teto do regime geral. Então, eu vou ter como limite máximo do salário de benefício
o teto do regime geral. E nenhum benefício, quando é reajustado, pode ultrapassar esse teto. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Então, benefício com renda superior a um salário mínimo é pago do 1º ao 5º dia útil do mês seguinte, tá? De forma a distribuir proporcionalmente o número de beneficiários por dia de pagamento. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o 5º dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o 5º dia útil do mês subsequente, observada também a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Então, o que aconteceu nesse parágrafo anterior? Benefícios maiores que o salário mínimo, eu vou ter, né, do 1º ao 5º dia útil do mês seguinte para pagar. E os benefícios de valor, né, até um salário mínimo, o pagamento vai ser, né, entre o 5º dia útil que antecedeu o final do mês e o 5º dia útil do mês subsequente. Então, se começa a pagar os benefícios de valor igual ao salário mínimo mais cedo do que aqueles de valor superior. Para efeitos do parágrafo 2º e 3º desse artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. O primeiro pagamento de benefício, importante, será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Então, a apresentação de documentação incompleta, que não permite a concessão, não deslancha a contagem dos 45 dias. Tá? Essa contagem, ela se inicia, tá, após a data da apresentação da documentação necessária. Então, dessa data se conta 45 dias, tá, que é o prazo máximo para que o primeiro pagamento seja efetuado. Para benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput, da aplicação do INPC, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Então, se você tem um benefício, tá? De 600, está muito claro, deixa eu pegar uma canetinha mais escura. Um benefício de 670 e um benefício de R$800, tá? Não sei se está dando para vocês verem, tá? Que fica às vezes atrás de mim na tela, então 670 e 800, tá? O que acontece aqui? Vamos dizer que o salário mínimo, tá, em janeiro do ano seguinte, vá para, tá, R$900. O que eu vou fazer aqui? Inevitavelmente, salário mínimo de R$900, tá? Este valor aqui tem que vir para 900. Esse valor, ele vai vir para 900, não é? A gente já sabe que não tem jeito dele ficar 800 com salário mínimo de 900. Entretanto, esse valor aqui eu vou aplicar o INPC nele. Se o INPC fizer passar de salário mínimo, aí esse benefício fica acima de salário mínimo, tá? Eu não posso aplicar, o que ele está nos dizendo aqui é que eu não posso aplicar o INPC mais a variação do salário mínimo. Se eu aplicar o INPC num valor, tá? E ele não chegar ao salário mínimo, aí eu não posso permitir que isso aconteça, ele vai para salário mínimo. Se eu aplicar o INPC e passar do valor do salário mínimo, vai ficar nesse valor corrigido pelo INPC, um pouquinho acima do salário mínimo. Eu não posso aplicar os dois índices, tá, de reajuste, aquele de reajuste do salário mínimo mais a variação do INPC.
Vamos lá. O primeiro pagamento do benefício, nós já vimos, será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão, tá? Então, isso aqui é bem importante para a prova de vocês. Para os benefícios, já lemos também, isso aqui está repetido, que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput, da aplicação do INPC. Bom, então aqui é importante vocês lembrarem que quando a gente fala em reajuste de benefício, nós estamos falando de reajuste do valor da renda mensal de benefício. Então, eu vou aplicar o INPC, a variação do INPC sobre a renda. E eu vou aplicar a variação tendo em vista a data da concessão ou a data do último reajuste. Então, todo ano acontece isso. Lembrar também que todos esses salários de contribuição que vão para essa média que se chama salário de benefício também são corrigidos monetariamente. A correção desses salários também é feita pelo INPC. Daí porque eu ter criado aquela situação, tá? Onde um indivíduo ele vai se aposentar aqui dentro do ano ou aqui, que de alguma forma eu vou ter cobertura do INPC no sentido de que antes do cálculo da renda, quando eu ainda estou atrás de salários de contribuição para jogar na média, os salários de contribuição vão ser reajustados, vão ser corrigidos monetariamente pelo INPC. Então, o que acontece é a atualização dos valores dos salários pelo INPC. E, quando calculada a renda, tá? Eu vou ter, a cada mês de janeiro, o reajuste dessa renda pelo INPC. E como é que eu corrijo monetariamente os salários? Eu vou lembrar para vocês aqui que esse salário ele pode vir de muito longe, pode ser um salário lá do ano de 2010. Então, eu trago esse salário corrigido pelo INPC lá de 2010 até a concessão do benefício. Esse salário aqui também que eu estou trazendo para corrigir, jogar na minha conta, é de 2010, eu corrijo, tá? Pelo INPC até a data da concessão do benefício. Então, todos os salários que entram aqui nessa média, salário de contribuição não é a média aritmética dos 80% maiores salários? Então, significa que eu vou trazer esses salários para a minha média, todos corrigidos. Eu não posso trazer no seu valor lá originário. Eu tenho que pegar aquele valor da época, aplicar a variação do INPC e trazê-los devidamente corrigidos para jogar na minha média. Tá? Quando eu já fiz a média, calculei, né, o salário de benefício, portanto, ou a média vezes fator, achei o salário de benefício, eu tenho percentuais para eu chegar na renda. Essa renda, ela vai ser atualizada todos os anos. Uma vez por ano, na mesma data que reajusta o salário mínimo, se reajusta também a renda mensal dos benefícios. Vamos visualizar o que traz o regulamento. O regulamento diz que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real da data de sua concessão. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pró rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC do IBGE, tá? Então, é o que nós temos aqui do regulamento, temos ainda mais algumas disposições. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observando a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento,
para que se dê uma certa comodidade aos segurados, né, aos pensionistas, para que eles vão ao banco e não enfrentem, né, dificuldades para poder sacar o seu benefício na rede bancária. Então, aqui temos ainda, tá? Benefício com renda mensal no valor de até um salário mínimo, começa o pagamento antes, no período entre o 5º dia útil que antecede o final do mês e o 5º dia útil do mês subsequente. Tá? Então, aqui tem mais gente, precisa de mais tempo e eles começam a receber antes. Vamos lá. Então, dia útil é aquele, né, de expediente bancário com horário normal de atendimento. Benefício majorado devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deve ser compensado no momento da aplicação do INPC. Aqui é um benefício, tá? Abono de permanência em serviço, auxílio suplementar, esses são benefícios, vamos dizer assim, fora de linha, tá? Se alguém ainda está recebendo é porque adquiriu o direito tendo em vista regras anteriormente em vigor. Hoje, essa disposição nos interessa no que diz respeito ao auxílio acidente. Então, o valor do auxílio acidente é reajustado na forma do disposto no artigo 40 pelo INPC e não varia de acordo com o salário de contribuição do segurado. Então, aqui é o seguinte, quando o indivíduo, tá, ele conquista o direito ao auxílio acidente, porque teve redução da sua capacidade de trabalho provocada por um acidente, ele vai receber esse auxílio acidente junto com o salário dele, tá? Salário aqui e auxílio acidente. Salário e auxílio acidente. Até se aposentar, não é? Salário e auxílio acidente. Esse aqui é o salário de contribuição sobre o qual, então, ele faz as suas contribuições. Esse salário aqui, ele vai aumentando, né? Ele tem índices que são aplicados para reajuste, que são índices negociados, ou é salário mínimo, que aumenta por conta do reajuste do salário mínimo. Esse auxílio acidente aqui, ele vai ser reajustado uma vez por ano pelo INPC, tá? Independente do índice que seja aplicado ao salário que é pago pela empresa ao trabalhador. Tá? Então, ele recebe da empresa o salário, do INSS o auxílio acidente. O reajuste do salário depende de negociação individual, coletiva, promoção, reajuste de salário mínimo. O reajuste do auxílio acidente depende da variação do INPC. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos e nem ser inferior ao valor de um salário mínimo. Então, aqui ele está determinando que se use o salário de benefício, tá, no seu valor máximo, que é o teto, como sendo parâmetro, né, para definir até onde pode ir o valor de um benefício quando reajustado. O auxílio acidente, abono de permanência em serviço, auxílio suplementar, salário família, parcela a cargo do regime geral, dos benefícios por totalização concedidos com base em acordos internacionais de previdência, poderão ter valor inferior ao salário mínimo. Então, né, aqui é aquela questão de dividir o mundo dos benefícios entre aqueles que têm como mínimo o salário mínimo e aqueles que podem ter valor inferior ao salário mínimo. Então, benefícios que substituem o salário ou rendimento, tá, não poderão ser inferiores ao salário mínimo. Esses benefícios aqui, dos quais nos interessa, né, porque ainda é concedido até hoje, auxílio acidente, salário família e a parte a cargo do regime geral dos benefícios por totalização, no âmbito de acordos internacionais de previdência, poderão ter valores inferiores ao do salário mínimo. No caso das cotas de salário família, tá, elas vão ser inferiores ao salário mínimo. O auxílio acidente pode ser inferior, pode ser maior que o salário mínimo, depende do cálculo. Ele é 50% do salário de benefício do auxílio doença que o antecedeu, salário de benefício esse devidamente reajustado. Bom, aí vamos para a IN 45. Ela vai repetir o que nós já vimos na lei e no regulamento.
Quando é que se reajusta benefícios em manutenção? Na mesma data de reajuste do salário mínimo. O reajuste é feito pro rata de acordo com o momento em que se concedeu o benefício ou do momento do último reajustamento. Reajustou o benefício em janeiro de 2013, vai reajustar em janeiro de 2014. Vai ter que aplicar a variação do INPC de janeiro até dezembro para pagar o benefício de janeiro de 2014. Tá? Então, com base no INPC apurado pelo IBGE, exceto no caso do ano de 2010. Tá? Nesse ano foi atribuído um reajuste excepcional específico pela Lei 12.254. Então, a regra é aplicar a variação do INPC pro rata. Mas, em 2010, houve um reajuste que superou um pouquinho o INPC. No caso de benefício precedido, para fins de reajuste, deverá ser considerada a data de início do benefício anterior. Então, aqui é quando eu tenho uma situação, por exemplo, do indivíduo que teve de auxílio-doença, ele volta a trabalhar, tem uma recaída em menos de 60 dias, ele tem que voltar, né, reabrir o auxílio-doença, ou vinha de auxílio-doença e tem que se aposentar por invalidez. Então, eu vou considerar também, né, se ele primeiro teve auxílio-doença e depois esse auxílio-doença se transformou em aposentadoria por invalidez. Então, o que acontece aqui? Em janeiro de 2013, ele recebeu auxílio-doença. Quando foi em julho de 2013, esse benefício se transformou em aposentadoria por invalidez. E lá em janeiro de 2014, estão vendo aqui, janeiro de 2014, ele vai ter direito a reajuste. Qual é a data que eu vou utilizar para ver a variação do INPC? Desde o primeiro benefício, que foi o do auxílio-doença, tá? Vamos lá. Nenhum benefício reajustado pode ser superior ao limite máximo do salário de contribuição, respeitado o direito adquirido. Então, esse limite máximo é sempre o teto do regime geral. Tá? Então, quando ele falava lá que não pode superar o salário de benefício, é porque o limite máximo do salário de benefício é o teto. Então, nenhum benefício reajustado pode ser superior ao teto, respeitado o direito adquirido, nem inferior ao valor de um salário mínimo. Exceto, quais são os benefícios que podem ser inferiores ao salário mínimo? O auxílio-acidente, os extintos, né, auxílio suplementar e abono de permanência em serviço, salário-família, pensão por morte desdobrada, pensão alimentícia e a parcela a cargo do regime geral dos benefícios por totalização. Essa pensão por morte desdobrada, depois a gente fala sobre ela quando falar da pensão por morte. O valor mensal de abono de permanência em serviço, auxílio suplementar e do auxílio acidente será reajustado com base na variação do INPC e não varia de acordo com o salário de contribuição do segurado. Nós já vimos isso. Os benefícios de legislação especial pagos pela Previdência à conta do Tesouro Nacional e dos ex-combatentes serão reajustados com base nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Então, a pensão para o portador da síndrome da talidomida vai ser reajustada junto com os benefícios de prestação continuada da Previdência pelo mesmo índice, tá? A pensão para os dependentes das vítimas da hemodiálise em Caruaru, a mesma coisa. Então, são benefícios de legislação especial, ó que importante aqui, pagos à conta do Tesouro Nacional. O INSS acaba pagando por uma questão operacional. Pela capilaridade que o INSS tem, ele está distribuído no país inteiro, tá? Tem agência até em barco lá no Amazonas. Então, significa que para pagar benefício de legislação especial, se utiliza toda a estrutura do INSS. Mas não quer dizer que benefício de legislação especial sejam benefícios do regime geral da Previdência Social. A partir de 1º de junho de 97, para os benefícios que tenham sofrido majoração devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá incidir sobre o valor da renda mensal do benefício,
anterior ao reajustamento do salário mínimo, tá? Então, aqui é uma situação muito particular, onde alguns benefícios que sofreram, né, aumento, foram reajustados, tendo em vista, né, equivalência com o salário mínimo, eles vão passar a ter aumento a partir dessa data aqui, utilizando o mesmo índice que é aplicado nos outros benefícios. Hoje esse índice é o INPC e vai se aplicar, tá? Esse INPC para reajustar os valores sobre o valor da renda anterior ao reajustamento do salário mínimo. Bom, então aqui nós encerramos o nosso comentário sobre reajuste de benefícios. Até a próxima aula.